para discutir um pouco sobre as vias fisiopatológicas dessas doenças. Não propriamente das doenças que a gente vai ver aqui, mas sim como é que elas se originam, quais são as vias fisiopatológicas, por que que acontecem a sintomatologia dessas doenças, né? Por que que aparece eritema? Por que que aparece Hashimoto no lúpus? Por que que na esclerose múltipla, ou melhor, na esclerose sistêmica, a gente tem uma deposição de colágeno intensa, né, produzindo aquele aspecto fibrótico da pele? Então tudo isso a gente vai poder compreender melhor nessa aula para a gente abordar cada doença dessa nos vídeos posteriores, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. As doenças sistêmicas do tecido conectivo, né, DST6, vocês vão ouvir os termos de colagenoses, doenças do colágeno, né? Tudo isso engloba as mesmas doenças, né? São um grande grupo de doenças relacionadas ao tecido conectivo, que engloba o lúpus, a síndrome antifosfolípide, a síndrome de Sjögren, miopatias autoimunes sistêmicas, esclerose sistêmica, né? E por fim a doença mista do tecido conectivo. Então, quando a gente pensar em reumatologia, a gente vai estar pensando que a gente vai ter a abordagem dessas doenças, que vão compor esse grande grupo de doenças sistêmicas do tecido conectivo. Bom, quando a gente fala dessas doenças, é importante a gente ter em mente que não tem só um mecanismo fisiopatológico responsável por produzir toda a sintomatologia da doença. Não, geralmente, como a gente vai ver aqui em seguida, a gente tem 3 vias e que uma ou outra via dessas vai ter proeminência, vai ter destaque na doença. No lúpus eritematoso, por exemplo, a gente vai ter uma maior ativação da via de imunocomplexos. Já na esclerose sistêmica, a gente vai ter uma maior ativação, ou melhor, uma maior responsabilidade da sintomatologia pela via de regeneração inadequada. Então, é importante a gente ter em mente, vai ter os 3 mecanismos que a gente vai abordar aqui em todas essas doenças, mas alguns desses mecanismos vão se sobrepor a outros, né, ganhar destaque a depender da doença. Bom, as principais vias fisiopatológicas que a gente tem nas doenças reumatológicas do tecido conectivo são basicamente a deposição de imunocomplexos na circulação, que vai estar bem relacionada com os processos de vasculites, né, os fenômenos de vasculites que a gente vai ver. A ativação linfocitária é a nossa segunda via fisiopatológica, que vai estar mais relacionada ali ao ataque tecidual e celular direto do tecido, né? Então é uma via que vai estar mais ligada ao sistema imunológico, principalmente adaptativo, resultando em ataque tecidual. Por fim, a gente tem a terceira via, que é a de regeneração inadequada, muito ativada ali quando a gente fala de esclerose sistêmica. Ela basicamente vai ser responsável pela proliferação de colágeno e da matriz extracelular de uma maneira patológica. Bom, começando pela nossa principal via, ou melhor, pela nossa primeira via, né, que acaba sendo principal no lúpus eritematoso sistêmico, o próprio nome é autoexplicativo, formação de imunocomplexo, ou seja, aqueles complexos que são formados por antígeno e anticorpo. Então, a todo momento, na doença autoimune, a gente vai ter a ativação do nosso sistema de defesa, né, do nosso sistema imune. Normalmente, o que é que acontece com o nosso sistema imune? A gente tem uma infecção no corpo ou uma agressão patológica com patógenos, né, toxinas e etc. A gente vai formar anticorpos e esses anticorpos vão se ligar a esses antígenos, acabando que ou opsonizando eles, levando a uma marcação desse patógeno para ser destruído, ou se conectando e inativando esse patógeno. E é isso que a gente chama de imunocomplexos. Porém, numa doença normal, né, que não seja autoimune, essa via começa,
tem um meio e tem um fim, então ela finaliza em algum momento. Já nas doenças autoimunes, né, a formação desses imunocomplexos ocorre de forma constante, então tu não tem um sinal de parada, o teu corpo não vai te falar, ei, para de produzir aí que já está sendo prejudicial. Não, você simplesmente continua produzindo. Isso acaba gerando uma série de efeitos deletérios para o organismo e ele acaba perdendo os seus mecanismos de parar, né? De parar esse processo. O que é que eu quero que vocês tirem daqui? Quando a gente estiver diante de uma formação de imunocomplexos, de uma doença que forma muito imunocomplexo, a gente tem que saber que sempre tem uma relação com vasculite. Então, falou em imunocomplexos, a gente está falando de inflamação dos vasos, né? A vasculite. Bom, como vocês podem ver, esses imunocomplexos aqui, circulantes principalmente, acabam se conectando e se depositando nos vasos, né? Principalmente aqueles vasos terminais, aqueles vasos mais finos, aquela rede que é, digamos assim, menor, né? Esses imunocomplexos vão acabar atraindo outros neutrófilos, tá bom? E vai gerar uma inflamação local, literalmente a vasculite. E essa vasculite vai gerar basicamente uma destruição do vaso sanguíneo, tá bom? Então você inflama aquele vaso, ele acaba gerando através da formação do complexo de ataque à membrana, né, do MAC, vocês lembram do componente final da via de complemento, o famoso MAC, né? Ele vai estar relacionado aqui também com esses imunocomplexos. Então vai acabar destruindo as células desse vaso sanguíneo e isso vai gerar um extravasamento de hemácias, uma cessação, né? Você vai parar de nutrir aquela região, que vai gerar o sofrimento tecidual e também vai gerar mais vasculite, porque fica nesse processo inflamatório constante. Por que é importante a gente saber disso aqui? Quando você tem um extravasamento desse, a gente vai aprender lá na frente que o lúpus, por exemplo, é uma doença que causa muita vasculite, né? E uma das suas manifestações mais frequentes são os processos serosos, né? Então você acaba tendo um acometimento pleural e um acometimento pericárdico, né? Com extravasamento de substâncias que a gente precisa ficar atento, né? Outra coisa que a gente tem que ficar muito esperto quando a gente fala de imunocomplexo é a tendência de formar trombos, né? Então aqueles imunocomplexos que ficam circulando, quando chegam nos vasos terminais, eles acabam impactando naqueles vasos. E impactando, eles acabam causando uma estase que vai levar à ativação de vias de complemento, pode levar também, através do dano tecidual na região, uma expressão do fator tecidual, fagócitos, e além disso, lesar aquele endotélio devido à vasculite, gerando uma ativação da coagulação. Então, logo mais a gente vai aprender um pouco mais sobre as cascatas de coagulação, como é que funcionam bem direitinho. Mas é importante aqui também a gente saber que esses imunocomplexos podem acabar gerando a inibição de algumas substâncias que têm efeito antitrombótico, né? Como a beta-2-glicoproteína 1. E essa proteína, beta-2-glicoproteína 1, vai estar bem ligada à síndrome antifosfolípide, tá bom? É a SAF, que a gente vai aprender que tem uma importância bem acentuada na reumatologia. A segunda grande via fisiopatológica dessas doenças é a ativação linfocitária. Basicamente, essa ativação linfocitária é essencial para a resposta imune do indivíduo, seja por meio das interleucinas 6, da interleucina 17, enfim, daquelas vias imunológicas que a gente precisa para ativar os linfócitos T, os linfócitos TCD8, CD4, enfim, todo o aparato imunológico. E aqui ganha destaque a via TH17, né? Que ela basicamente fica, como eu expliquei,
constantemente ativada nas doenças autoimunes. Então, esses fagócitos que estão em estado de ativação permanente ficam buscando partículas opsonizadas, porque o sistema complemento também está atuando nesse meio. O que é que acontece? Basicamente, uma fagocitose de células e uma secreção de enzimas proteolíticas, que vão resultar em uma inflamação local, gerando uma invasão tecidual também. Então, você tem uma parte de destruição celular, você tem mediadores inflamatórios que vão chamar mais células imunes e você acaba criando uma lesão tecidual grande junto com uma destruição de células associadas naquela região, tá bom? Aqui é só para a gente lembrar um pouco sobre como é que funciona o recrutamento de leucócitos, né, na inflamação. Então a gente tem os macrófagos atuando, né, na ativação, pode ser a ativação clássica dos macrófagos. Esses macrófagos vão liberar algumas citocinas, como a interleucina 6, a 12, a 23, que vão acabar ativando, junto com a apresentação de antígenos para as células T, vão ativar esses linfócitos T, né? E esses linfócitos vão diferenciar em duas vias, TH1 e TH17, né? Cada via dessa é responsável por um mecanismo diferente de imunidade. Só um pouco para a gente relembrar. Bom, a última via, por fim, né, que a gente tem é a regeneração inadequada, quando a gente tem um comportamento aberrante das células da matriz e acaba que a gente tem uma reativação dessas células por vias inflamatórias. Então, vocês vão lembrar que a inflamação, depois do dano causado pelo sistema imune, ela vai tentar recuperar aquele tecido. Como é que ela tenta recuperar? Através da reconstrução desse tecido por fibroblastos, por colágeno, tá bom? E ela acaba gerando cada vez mais fibroblastos, vai ter uma geração maior de colágeno na região e, consequentemente, ocorre uma fibrose, né? Um espessamento tecidual. Mas, normalmente, esse processo é bem regulado. Então, não só bem regulado, como bem limitado também. Chega uma hora que para e o tecido fica ok. Mas quando a gente tem a alteração dessa via, a gente tem uma regeneração contínua, né? Só que essa regeneração não é anormal, é uma regeneração inadequada, com cada vez mais deposição de colágeno, e você acaba tendo uma perda funcional daquele tecido. Todas essas vias, né, tem um pouco de ativação nessas doenças do tecido conectivo, mas especificamente essa é comum a todas as doenças. Só que algumas, como a gente já sabe, como na esclerose sistêmica, ela é um pouco mais ativada. Bom, aqui é como funciona a regeneração, como eu estava falando. A gente tem um epitélio normal, né, bem delimitado, sem lesão tecidual, e aí ocorre uma lesão, seja por patógeno, uma lesão traumática, né? Algo que perca a integridade epitelial da região. Se for uma lesão limitada, ocorre regeneração normal. Se tiver lesões repetidas e severas, acaba causando uma inflamação, né? Que vai chamar, né? Vai ter uma atração de linfócitos T e outras células linfóides, junto com macrófagos, que vão liberar citocinas, como a interleucina 13, e o TGF-beta, que é um fator de regeneração tecidual, tá bom? Ele acaba estimulando o crescimento tecidual da região. E aí, com essas citocinas e esses fatores, vai haver um recrutamento e uma diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos na região, e uma deposição dessa matriz extracelular. Isso acaba gerando uma, digamos assim, uma cicatriz, né, uma fibrose naquela lesão. Isso acaba levando a uma recuperação do tecido, digamos assim, porém nem sempre essa recuperação é acompanhada de recuperação da funcionalidade, tá bom? Então, a via final é a fibrose, o tecido fica fibrosado. Bom, então, como um quadro resumido aqui, né, a gente tem três
três grandes vias fisiopatológicas e algumas doenças são mais relacionadas a determinada via, como a gente viu. O lúpus e a SAF são mais relacionadas à deposição de imunocomplexos. As miopatias autoimunes, né, são doenças musculares. E a síndrome de Sjögren, uma doença que acomete as glândulas. Essas miopatias e essa síndrome de Sjögren estão mais relacionadas à ativação linfocitária, enquanto que a esclerose sistêmica e as doenças mistas do tecido conectivo estão mais relacionadas com a regeneração inadequada. Mas só lembrando que nenhuma dessas vias fisiopatológicas tem que deixar de ser considerada nas doenças em geral, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, comenta aqui embaixo que vai ajudar bastante o canal. E eu te espero nos próximos vídeos. Até mais!